Herdeiro se apaixona por garçonete pobre e é ridicularizado, mas anos depois surpreende a todos. Era uma noite comum para Júlia. O movimento no restaurante estava lento e ela já contava os minutos para o final do expediente. As mesas vazias e o cheiro de café velho no ar apenas aumentavam seu cansaço. No entanto, algo estava prestes a mudar aquela rotina. Quando a porta de vidro se abriu, o barulho sutil do sino anunciou a entrada de um cliente. Um homem elegante, com terno caro e aparência impecável, adentrou o local, desviando os olhos das mesas desertas até encontrar um canto discreto para se sentar. Júlia notou seu jeito refinado, diferente dos clientes habituais, mas isso não a intimidou. Era seu trabalho ser profissional, e ela o cumpriria. Caminhou até a mesa dele com seu bloco de notas em mãos. "Boa noite, o que vai querer?" perguntou ela com um sorriso educado. Lucas a olhou por um momento, talvez surpreso pela simplicidade do local e pela atenção inesperada. "Só um café, por favor", respondeu ele. Sua voz era baixa, mas firme. Parecia absorto em seus próprios pensamentos. Júlia voltou ao balcão para preparar o pedido e não pôde evitar pensar. O que alguém como ele estava fazendo ali naquela parte esquecida da cidade? Lucas parecia deslocado, mas ao mesmo tempo parecia buscar exatamente o que aquele ambiente oferecia: paz e anonimato. Quando Júlia retornou com a xícara fumegante, o cliente a encarou novamente, dessa vez com um leve sorriso nos lábios. "Você trabalha aqui há muito tempo?" perguntou, puxando conversa. "Há alguns anos. Não é muito movimentado, mas é um trabalho honesto", disse Júlia sem rodeios. Lucas assentiu, impressionado com a franqueza. Ele estava acostumado a conversas cheias de superficialidades, em ambientes onde as pessoas diziam o que os outros queriam ouvir. Ali, naquele restaurante simples, a garçonete não tinha filtros. Ela era direta, e isso o intrigava. "É um lugar tranquilo. Gosto disso", comentou Lucas, olhando pela janela, onde a luz da rua mal iluminava a calçada vazia. "Nem todos gostam. A maioria prefere o centro, com luzes e glamour. Aqui é mais discreto", respondeu Júlia, tentando entender o que um homem tão bem vestido via naquele ambiente despretensioso. "Talvez seja exatamente o que eu estava procurando", murmurou ele mais para si mesmo do que para Júlia. Ela, no entanto, ouviu e não soube o que responder. Pegou o bloco de notas, virou-se para sair, mas algo a fez parar. Olhou por cima do ombro e viu Lucas ainda imerso em seus pensamentos. Seus olhos pareciam fixos no vazio, mas ao mesmo tempo carregavam uma profundidade que ela não compreendia. Lucas vinha de um mundo onde tudo era planejado, onde a fortuna de sua família ditava os passos que ele deveria seguir. Mas ali naquela noite, ao sair de um evento empresarial cheio de pompa, ele se sentiu perdido, fora de lugar. E sem saber por quê, se viu atraído por aquele restaurante esquecido na esquina da cidade. O brilho vazio dos salões de gala não fazia sentido para ele naquele momento. Ele queria escapar. Júlia voltou ao balcão, onde seu colega Marcos estava mexendo no celular, distraído. "Esse cara é algum figurão, né? Dá para ver pelo terno", disse ele sem tirar os olhos da tela. "Talvez seja um daqueles magnatas que só aparecem na TV." "Não sei." "Ele parece diferente", respondeu Júlia, enquanto enchia a jarra de café novamente. Marcos deu uma risadinha. "Diferente? Todos esses caras ricos são iguais. Entram aqui de vez em quando, acham que podem comprar o mundo com aquele sorriso deles." Júlia balançou a cabeça. "Ele não parece ser assim. Parece, sei lá, mais genuíno." Marcos deu de ombros, sem dar muita importância. Bem, se você está interessada, melhor tentar. Vai que você consegue um bilhete dourado para sair daqui." Júlia revirou os olhos. "Não é isso, só achei curioso. E além do mais, eu tenho mais o que fazer." Marcos voltou a se distrair com o celular, mas Júlia não conseguia parar de pensar no cliente sentado à mesa. Havia algo nele que a deixava intrigada. Talvez fosse o contraste entre sua aparência e o ambiente ao redor. Ou talvez fosse apenas o silêncio confortável que ele trazia consigo. Seja como for, algo naquela noite a fez sentir que aquele não era apenas um cliente comum.
Lucas, por outro lado, continuava pensativo, sem perceber que seu simples desejo de sair da rotina o havia levado a um momento inesperado. Um momento que mudaria sua vida para sempre. A rotina no restaurante continuou, mas Lucas não desapareceu como Júlia havia imaginado. Ele voltou, dessa vez com mais frequência, e sempre pedia a mesma coisa: café puro, sem açúcar. Com o passar dos dias, as conversas entre os dois se tornaram mais naturais. Lucas, ainda imerso no caos de sua vida familiar e empresarial, encontrava em Júlia uma paz inesperada. Ela era simples, honesta e não fazia ideia de quem ele realmente era, o que a tornava diferente de qualquer pessoa com quem ele costumava lidar. Numa dessas noites, enquanto o restaurante estava particularmente vazio, Lucas decidiu quebrar o silêncio habitual. "Você nunca se perguntou por que eu venho aqui tanto?", disse ele, jogando as palavras no ar com uma curiosidade sincera. Júlia, que estava limpando uma das mesas próximas, parou e olhou para ele surpresa pela pergunta. "Bom, as pessoas têm seus motivos", disse ela, enquanto voltava para o balcão. "Talvez você só goste do café." "Não é só o café", respondeu Lucas, com um meio sorriso, mas sem dizer mais nada. Júlia riu. "Ok, então me diga, o que te faz voltar aqui, num restaurante como esse? Você claramente não pertence a esse lugar." Lucas olhou para o chão, pensativo. "Eu me sinto sufocado no meu mundo", começou ele sem dar detalhes. "Aqui é diferente. Me sinto mais humano." A última palavra saiu quase como um sussurro. Júlia parou de limpar o balcão e cruzou os braços. "Humano? Não sei o que isso significa, mas pelo menos aqui, ninguém liga para quem você é ou o que você tem. Talvez seja isso." Lucas a encarou por um momento, surpreso pela sinceridade. "Talvez seja. Mas e você? Não se cansa desse lugar? Desse trabalho?" Ela deu de ombros. "Trabalho é trabalho, paga as contas. Não sou do tipo que fica sonhando com o impossível." "O que seria impossível para você?", Lucas perguntou, genuinamente curioso. "Impossível?" Júlia riu novamente, dessa vez com uma certa amargura. "Um cara como você vindo aqui e fazendo perguntas como essas, isso é impossível, mas ei, parece que está acontecendo." Ela piscou para ele, tentando manter o tom leve, embora algo dentro dela começasse a se perguntar o que realmente movia aquele homem. Lucas sentiu que havia algo de especial nela. A forma como falava sobre a vida, a simplicidade com que encarava as dificuldades, tudo isso o atraía mais do que qualquer outra coisa. Ele estava acostumado a conversas carregadas de formalidades e pretensões, mas com Júlia era tudo tão real, tão cru. De repente, a porta do restaurante se abriu e 2 clientes entraram, interrompendo a conversa. Um casal, visivelmente cansado, sentou-se perto da janela. Júlia pegou o bloco de notas e foi até eles, enquanto Lucas observava. O jeito dela lidar com as pessoas, sempre gentil, sempre atenciosa, era algo que ele admirava. "Boa noite, o que vão querer?", perguntou Júlia. "Apenas uma sopa para nós 2, por favor", disse a mulher sorrindo. Enquanto Júlia anotava o pedido, Lucas continuava perdido em pensamentos. A verdade é que ao longo dos dias ele percebeu que estava cada vez mais envolvido com ela. Não sabia exatamente o que era, mas sentia que havia algo diferente naquela garçonete que o fazia voltar, noite após noite. Quando Júlia voltou para o balcão, Lucas não perdeu tempo. "Você tem algum sonho, Júlia? Algo que gostaria de fazer além deste restaurante?" Ela o olhou por um momento, surpresa pela pergunta. "Sonhos? Claro que tenho. Todo mundo tem, mas sonhos não pagam contas. E se pagassem?", ele insistiu. Ela riu. "Bom, nesse caso, eu gostaria de abrir meu próprio negócio um dia. Talvez um café, algo pequeno, onde eu pudesse servir as minhas próprias receitas." Sua voz tinha um tom sonhador que Lucas não tinha ouvido antes. Lucas sorriu, imaginando aquela possibilidade. "E o que te impede?", Júlia suspirou. "Dinheiro, claro. E a vida real, sabe? Não dá para viver de sonhos. Além disso, as coisas nem sempre são fáceis para gente como eu." Lucas queria dizer que ela estava errada, que ela poderia conseguir tudo o que quisesse, mas se conteve.
Ele sabia que dizer isso soaria falso vindo de alguém com a vida dele. Alguém que nunca precisou se preocupar com dinheiro ou dificuldades reais. Antes que ele pudesse responder, Júlia foi interrompida por uma voz alta. "Ei, você pode vir aqui? A sopa está fria", gritou o homem da mesa ao lado da janela. Júlia respirou fundo e caminhou até lá. "Desculpe, vou trocar para vocês." Enquanto ela lidava com a reclamação do cliente, Lucas observava, mais encantado do que nunca. Ele sentia que estava conhecendo alguém real pela primeira vez, e aquilo o atraía de uma forma inexplicável. Quando Júlia voltou, ele sorriu para ela. "Eu acho que você vai realizar seus sonhos, Júlia." Ela sorriu de volta, mas havia ceticismo em seus olhos. "E eu acho que você está sendo gentil demais, mas obrigada." Lucas sabia que aquela era só a ponta de algo muito maior. Algo que ele estava determinado a explorar, mesmo sem saber aonde isso o levaria. Lucas continuou frequentando o restaurante, e sua relação com Júlia se tornou mais próxima a cada visita. Ele começou a perceber que quanto mais tempo passava ao lado dela, mais difícil se tornava esconder a verdade sobre sua vida. Até então, Júlia via Lucas apenas como um homem comum, alguém que apreciava a simplicidade e se afastava das formalidades que normalmente acompanhavam seu estilo de vida. No entanto, Lucas sabia que não poderia manter essa mentira por muito mais tempo. Ele precisava contar a ela sobre sua verdadeira identidade, mesmo correndo o risco de perdê-la. Numa noite calma, com poucos clientes no restaurante, Lucas decidiu que era a hora. Ele estava sentado na mesma mesa de sempre, olhando distraidamente para a xícara de café à sua frente, enquanto Júlia limpava as últimas mesas da noite. Ao terminar, ela caminhou até ele, percebendo a expressão preocupada em seu rosto. "Você está estranho hoje", comentou ela, puxando uma cadeira para sentar ao lado dele. "Alguma coisa aconteceu?" Lucas suspirou, buscando as palavras certas. "Na verdade, sim. Eu preciso te contar algo importante, algo que talvez mude o jeito como você me vê." Júlia franziu a testa intrigada. "O que você quer dizer?" Ele respirou fundo, preparando-se para o que viria a seguir. "Júlia, eu não sou exatamente quem você pensa que sou. Na verdade, eu venho de uma família muito rica. Meus pais são donos de uma das maiores empresas da cidade, e eu sou o único herdeiro." O silêncio entre eles era palpável. Júlia piscou algumas vezes, processando o que acabara de ouvir. "Você está me dizendo que é rico?" perguntou ela, com uma mistura de descrença e surpresa na voz. "Sim. Mais do que rico, na verdade. Minha família tem muito dinheiro, e eu fui criado para seguir os negócios deles. Mas isso nunca foi o que eu quis para mim", explicou Lucas, seu olhar fixo no dela. Júlia se levantou, ainda tentando entender tudo. Ela cruzou os braços, olhando para Lucas com uma nova percepção. "Então, todo esse tempo, você estava escondendo isso de mim? Por quê? Por que alguém como você viria até aqui e se misturaria comigo?" Lucas se levantou também, sentindo o peso das palavras dela. "Eu não estava te enganando, Júlia. Eu só queria ser alguém normal, alguém que não fosse julgado pelo dinheiro ou pelo nome da família. Eu queria te conhecer sem que você soubesse de onde eu vinha." "E por que eu deveria acreditar em você agora?" perguntou ela, ainda visivelmente abalada. "Por que você não me contou desde o começo? Achou que eu não conseguiria lidar com isso?" Lucas balançou a cabeça, frustrado. "Não, não é isso. Eu queria que você me visse como eu realmente sou, não como o herdeiro de uma fortuna." Júlia desviou o olhar, os olhos fixos no chão. Ela sentia uma mistura de emoções: surpresa, raiva, confusão. Lucas era diferente de qualquer pessoa que ela já conhecera, e isso a atraía, mas agora a revelação dele fazia tudo parecer irreal. "Eu preciso de um tempo para pensar", disse ela, a voz mais calma, mas ainda cheia de incerteza. Lucas deu um passo em direção a ela, tentando se aproximar. "Júlia, eu entendo que isso é muito para processar, mas eu preciso que você acredite em mim. Meus sentimentos por você são verdadeiros, e isso não tem nada a ver com o dinheiro ou a minha família." Ela deu um passo para trás, mantendo a distância entre eles.
Eu não sei, Lucas. Você deveria ter confiado em mim antes. Eu não estou dizendo que não acredito em você, mas isso é muito. Eu preciso de tempo. Lucas sentiu o aperto no peito, mas respeitou o espaço dela. Eu entendo. Só quero que saiba que nada mudou para mim. Eu ainda sou o mesmo Lucas que você conheceu. Júlia assentiu levemente, mas seu olhar ainda estava distante. Ela pegou o pano que havia deixado sobre a mesa e voltou ao balcão, tentando ocupar sua mente com o trabalho. Lucas, sentindo que não havia mais o que fazer naquela noite, se despediu em silêncio, deixando o restaurante com um sentimento de vazio no peito. Do outro lado do balcão, Marcos, que até então estava ocupado com as louças, percebeu a tensão no ar. "Tudo bem por aqui?" perguntou ele, sem muita cerimônia, enquanto secava um copo. Júlia deu de ombros. "Só descobri que o nosso cliente frequente é um herdeiro milionário. Nada demais." Marcos arregalou os olhos incrédulo. "Espera aí, aquele cara, o Lucas, ele é milionário?" "É o que ele disse", respondeu Júlia com um tom de descrença. "Mas quem sabe, ele pode estar dizendo a verdade, ou não." Marcos soltou uma risada alta. "Se for verdade, você tirou a sorte grande, hein? Imagina só, um herdeiro milionário e você aqui trabalhando nesse buraco." Júlia balançou a cabeça irritada. "Não é assim tão simples, Marcos. Eu não sei o que pensar. E se ele estiver brincando comigo? Eu preciso de tempo para entender tudo isso." Marcos deu de ombros novamente. "Bom, eu diria para você aproveitar a oportunidade. Mas ei, é você quem sabe. Só acho que, no seu lugar, eu não teria dúvidas." Júlia suspirou, deixando o copo sobre o balcão. As palavras de Marcos ecoavam em sua mente, mas ela sabia que a decisão não seria tão simples quanto ele fazia parecer. A verdade sobre Lucas tinha mudado tudo, e agora ela precisava decidir se confiaria nele ou não. Nos dias seguintes, Júlia não conseguia parar de pensar na revelação de Lucas. A verdade pesava em sua mente como uma sombra. Enquanto trabalhava no restaurante, seu corpo estava presente, mas seus pensamentos vagavam para o mistério que ele havia trazido para sua vida. O que mais ele estaria escondendo? Seria tudo uma jogada? Ela sabia que precisava de respostas, mas também sabia que precisava de tempo para processar tudo. Lucas, por sua vez, respeitou o espaço que ela pediu. Ele parou de frequentar o restaurante por alguns dias, temendo pressioná-la. No entanto, a ausência dele deixou um vazio palpável no ambiente. Até mesmo Marcos, que sempre fazia piadas sobre o frequentador misterioso, notou a diferença. "O herdeiro milionário não apareceu mais, hein?" comentou ele, de maneira casual, enquanto secava alguns pratos. "Será que cansou de comida simples?" Júlia ignorou a provocação e continuou arrumando as mesas. No fundo, ela sabia que Lucas estava apenas dando a ela o espaço que pediu. No entanto, parte dela sentia falta das conversas com ele, da companhia que havia se tornado uma constante em sua vida. Mas agora tudo parecia estar de cabeça para baixo. Ela precisava de clareza. Naquela mesma noite, enquanto trancava o restaurante após o expediente, Júlia ouviu uma voz familiar. "Júlia, podemos conversar?" Lucas estava parado perto da entrada, visivelmente nervoso. Ele não havia voltado ao restaurante durante os dias que se passaram, mas não aguentava mais esperar. Precisava falar com ela. Ela parou, olhando para ele por um momento, antes de responder. "Você me pegou de surpresa. Achei que tivesse desistido de me ver." Lucas deu um sorriso triste. "Eu disse que te daria tempo, mas não consegui ficar longe. Precisamos conversar, se você ainda quiser me ouvir." Júlia hesitou, mas assentiu. "Tudo bem, vamos caminhar." Ela fechou a porta do restaurante e os dois começaram a andar pela calçada deserta. O ar da noite estava fresco e o silêncio entre eles parecia pesado, carregado de coisas não ditas. "Eu sei que te assustei com a verdade sobre mim", começou Lucas, quebrando o silêncio. "Mas eu só queria ser honesto. Não foi minha intenção te enganar. Eu só queria ser normal. Pelo menos por um tempo." Júlia olhou para ele, tentando decifrar seus pensamentos. "Eu não sei o que pensar, Lucas. Você apareceu na minha vida, trouxe tudo isso com você e agora espero que eu aceite tudo sem questionar?" "Não", respondeu ele rapidamente. "Eu não espero isso.
Só quero que você me veja como sou. O dinheiro, minha família, nada disso importa para mim quando estou com você. Mas importa para mim, respondeu ela séria. Você não entende. Eu venho de um mundo diferente onde dinheiro e poder não fazem parte da minha realidade. Eu luto para pagar as contas todos os meses. Você viveu uma vida que eu nem consigo imaginar. E agora, como eu devo me encaixar nesse mundo? Lucas parou de andar e olhou diretamente nos olhos dela. Você não precisa se encaixar. Eu quero construir algo com você, do zero, sem a sombra da minha família, sem as expectativas que vêm com o nome deles. Do zero? Júlia cruzou os braços, cética. E como você espera fazer isso? Você pode estar cansado do dinheiro e do poder, mas eles ainda estão com você. Não por muito tempo, disse Lucas, sua voz mais grave agora. Júlia parou de andar e o encarou. O que você quer dizer com isso? Lucas respirou fundo, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Se eu continuar com você, Júlia, minha família vai me deserdar. Eles não aprovam nosso relacionamento. Para eles, você não é adequada. Júlia sentiu uma pontada no peito. Aquelas palavras, embora previsíveis, ainda doíam. Então eles acham que eu não sou boa o suficiente? Perguntou ela, sua voz baixa, mas firme. Sim, admitiu Lucas com dor visível no rosto. Eles acham que estou jogando minha vida fora, que estou manchando o nome da família. Mas eles estão errados. Eu amo você, Júlia, e se isso significa perder tudo, então que assim seja. Júlia o encarou surpresa. Você realmente faria isso? Desistiria de tudo por mim? Sem pensar duas vezes, respondeu ele com convicção. Ela ficou em silêncio por um momento, processando a profundidade do que ele estava dizendo. Lucas estava disposto a perder sua fortuna, sua herança, tudo o que conhecia, apenas para estar com ela. Parte de Júlia queria acreditar, mas outra parte estava assustada. Lucas, isso não é uma decisão que você pode tomar levianamente. Isso é a sua vida. E se você se arrepender depois? E se depois de algum tempo perceber que fez a escolha errada? Lucas balançou a cabeça. Eu sei o que quero. E o que eu quero é você. Júlia sentiu um nó na garganta. Ela nunca imaginou que alguém como Lucas faria uma escolha tão radical por ela. Mas ainda assim as dúvidas persistiam. Eu preciso pensar. Isso é muito grande, Lucas. Ele assentiu, compreensivo. Eu sei que é, mas estarei esperando. Não importa quanto tempo demore. Eles continuaram caminhando em silêncio, até chegarem à esquina onde teriam que se despedir. Júlia o encarou uma última vez antes de ir embora. Eu vou pensar, Lucas, mas preciso que você faça o mesmo. Isso não afeta só a sua vida, afeta a minha também. Lucas assentiu. Eu sei, e estou disposto a enfrentar o que vier. Júlia se afastou, desaparecendo na escuridão da rua, enquanto Lucas ficou parado, assistindo-a ir embora. O destino de ambos agora estava nas mãos das escolhas que fariam nas próximas semanas. Ambos sabiam que não seria fácil, mas o que estava em jogo era muito mais do que apenas dinheiro ou herança. Os dias que seguiram foram de incertezas para Júlia. Ela continuava indo ao trabalho, lidando com os clientes, conversando com Marcos, mas por dentro sua mente estava em conflito constante. Lucas havia oferecido a ela algo que parecia irreal. O tipo de amor que a faria sair de um mundo de dificuldades para uma nova vida, mas não sem um alto custo. Ela sabia que o sacrifício dele seria grande demais e temia ser a razão pela qual ele perderia tudo. Poderia ela realmente aceitar isso? E se no fim ele se arrependesse? Enquanto Júlia lutava com essas dúvidas, Lucas estava em seu próprio dilema. Sua família, já ciente do envolvimento dele com uma garçonete sem futuro, como seus pais descreveram Júlia, continuava a pressioná-lo para que terminasse o relacionamento. Em uma noite, após mais uma discussão acalorada com seus pais, Lucas se viu confrontado com a decisão que precisava tomar. Lucas, você está jogando sua vida fora por uma fantasia, disse Leonardo, seu pai, sentado em sua poltrona de couro com um copo de uísque na mão. Você realmente acha que pode viver como um homem comum, sem todo o conforto que conhece?
sem os negócios que construí para você? Lucas, de pé, encarava o pai com uma expressão dura, mas cheia de convicção. Eu não quero o que você construiu para mim. Eu quero a minha própria vida e quero vivê-la com Júlia. Beatriz, sua mãe, sentada ao lado, interveio. Lucas, você é nosso único filho. Se você seguir com isso, perderá tudo. A fortuna, o nome, tudo o que lhe damos. Então que seja, respondeu Lucas firme. Se tudo o que vocês têm a me oferecer é dinheiro, eu não preciso de vocês. A tensão na sala ficou ainda mais espessa. Leonardo se levantou de sua poltrona, caminhando até o filho com uma expressão de incredulidade. Você realmente está disposto a se afastar de sua família, de tudo que conhece, por uma garota que nem sequer pertence ao nosso mundo? Lucas encarou o pai, seus olhos cheios de determinação. Eu amo Júlia, e isso é mais importante para mim do que qualquer herança, qualquer fortuna. A sala ficou em silêncio. Leonardo, visivelmente frustrado, virou-se, indo até a janela e encarando a cidade iluminada lá fora. Então é isso? Você nos abandonaria por essa ilusão de amor? Não estou abandonando ninguém, disse Lucas calmamente. Estou escolhendo a minha vida. Beatriz olhou para o filho com tristeza. Se você fizer isso, Lucas, você não será mais parte desta família. Lucas sabia que esse momento chegaria, mas a dor de ouvir aquelas palavras de sua própria mãe era maior do que ele havia antecipado. Ele respirou fundo, fechando os olhos por um segundo antes de responder. Se essa é a escolha de vocês, então eu aceito. Sem dizer mais nada, Lucas saiu da sala, deixando seus pais para trás. Ele sabia que estava se despedindo não apenas do conforto que havia conhecido a vida toda, mas também de qualquer laço familiar. Pela primeira vez em sua vida, ele estava completamente por conta própria. Naquela mesma noite, Lucas decidiu procurar Júlia. Ele precisava dizer a ela que havia tomado sua decisão, que estava pronto para enfrentar as consequências desde que estivesse ao lado dela. Ele a encontrou no restaurante logo após o expediente. Júlia estava limpando as mesas como de costume, e quando o viu, seus olhos mostraram uma mistura de surpresa e nervosismo. Lucas, o que você está fazendo aqui? Pensei que você ainda estivesse pensando sobre tudo. Eu já tomei minha decisão, disse ele, aproximando-se dela. Eu escolhi você, Júlia. Meus pais me deserdaram, como eu sabia que fariam. Mas eu não me arrependo. Júlia largou o pano de limpeza sobre a mesa e o encarou com olhos arregalados. Eles te deserdaram? Isso é, Lucas, você realmente perdeu tudo? Ele assentiu, sua expressão calma, mas firme. Sim, e agora, tudo o que eu tenho sou eu mesmo. E você, se você ainda me quiser. Júlia ficou em silêncio por um momento, o peso da situação finalmente recaindo sobre ela. Parte dela sentia um misto de alegria e medo. Alegria por Lucas estar disposto a lutar por ela, mas medo pelo futuro incerto que agora os aguardava. Eu não queria que fosse assim, disse ela, a voz vacilante. Não queria ser a razão pela qual você perdeu sua família. Você não é a razão, Júlia, disse Lucas pegando suas mãos. Eu escolhi essa vida. Eu escolhi você. E sei que juntos podemos construir algo nosso do nosso jeito. Os olhos de Júlia estavam cheios de lágrimas, mas ela sorriu, sentindo pela primeira vez em dias uma onda de alívio. Ela sabia que não seria fácil, mas o fato de Lucas estar ao lado dela tornava tudo mais suportável. Eu só espero que você nunca se arrependa, Lucas. Ele sorriu de volta, enxugando as lágrimas que caíam de seu rosto. A única coisa de que eu me arrependeria seria perder você. Naquele momento, eles sabiam que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas o amor que compartilhavam seria sua maior força. Lucas e Júlia não precisavam de fortunas ou nomes importantes. Eles precisavam um do outro, e isso era o suficiente para enfrentar o que viria. A vida sem o apoio financeiro da família não demorou a mostrar seu peso. Lucas e Júlia se mudaram para um pequeno apartamento em um bairro simples. O lugar era modesto, com móveis antigos e paredes desgastadas, mas eles transformaram o que tinham em um lar. Apesar das condições humildes, ambos sabiam que aquele seria o primeiro passo para algo maior. Porém, o recomeço veio com muitos desafios.
Lucas, que até então nunca havia precisado se preocupar com as finanças ou com trabalhos pesados, se viu enfrentando uma realidade completamente diferente. Ele passou os dias procurando empregos, mas seu sobrenome carregava um peso. Muitos dos empregadores o reconheciam como o herdeiro da fortuna que havia sido deserdado, e o preconceito ou a curiosidade acabavam afastando as oportunidades. Além disso, o mercado de trabalho era cruel para alguém que sempre esteve à frente dos negócios da família, mas que nunca havia ocupado um cargo simples. Júlia continuava a trabalhar no restaurante, agora com mais horas, enquanto Lucas procurava um rumo. Ela observava o marido enfrentar cada rejeição com dignidade, mas sabia que a frustração começava a tomar conta. Numa noite, depois de mais uma série de tentativas fracassadas, Lucas voltou para casa com um olhar abatido, os ombros caídos pelo cansaço. Júlia o esperava com um jantar simples, mas sabia que naquele momento o que ele mais precisava era de apoio. "Conseguiu alguma resposta?" perguntou ela, enquanto colocava a comida na mesa. Lucas balançou a cabeça, suspirando. "Nada. Mais uma porta fechada. Parece que o mundo inteiro decidiu que eu não sirvo para mais nada sem o dinheiro da minha família." Júlia se aproximou e segurou as mãos dele, fazendo-o sentar-se à mesa. "Não diga isso. Você é mais do que o dinheiro da sua família. Você vai encontrar seu caminho, eu sei disso." "É difícil, Júlia. Eu sinto que estou perdido. Sempre tive tudo planejado para mim, sempre soube o que fazer. Agora é como se eu estivesse à deriva." Júlia apertou as mãos dele com mais força. "Você não está à deriva. Nós estamos nisso juntos, e juntos vamos encontrar uma solução." Os olhos de Lucas se encheram de gratidão. Ele sabia que, sem Júlia ao seu lado, estaria ainda mais perdido. Ela era sua âncora, a pessoa que o mantinha de pé, mesmo nos momentos mais difíceis. Após o jantar, enquanto lavava os pratos, Júlia começou a pensar em algo que dissera a Lucas semanas antes, quando ele perguntou sobre seus sonhos. Ela sempre mencionava sua vontade de abrir um pequeno café, algo que fosse dela, mas nunca havia levado a sério a possibilidade de fazer isso acontecer. E então, uma ideia começou a se formar. Naquela noite, enquanto Lucas se deitava, exausto, Júlia sentou-se ao lado dele. "Eu estava pensando..." começou ela cautelosa. Lucas abriu os olhos curioso. "Sobre o quê?" "Sobre aquela ideia que eu tive há um tempo. Abrir um café, um negócio pequeno, só nosso." Lucas se sentou na cama, intrigado. "Você acha que isso é possível agora? Quer dizer, não temos muito dinheiro." "Eu sei", respondeu Júlia, "mas a gente não precisa de muito para começar. Podemos economizar um pouco, buscar algum apoio local. Eu já conheço fornecedores do restaurante. E você tem o conhecimento dos negócios. Sei que poderíamos fazer isso dar certo." Lucas a olhou surpreso pela determinação em seus olhos. Ela estava falando com tanta paixão que, pela primeira vez em dias, ele sentiu uma fagulha de esperança. "Você realmente acha que poderíamos fazer isso acontecer?" "Eu não só acho. Eu sei que podemos. Vai ser difícil, mas se tem algo que aprendi nos últimos anos é que, quando estamos juntos, somos mais fortes do que qualquer obstáculo." Lucas sorriu e, pela primeira vez em semanas, sentiu que havia uma direção clara. Júlia tinha razão. Ele havia passado tanto tempo tentando encontrar uma solução sozinho, sem perceber que a verdadeira resposta estava ao seu lado o tempo todo. "Então, vamos fazer isso", disse ele, cheio de determinação. "Vamos abrir o nosso café." Nos dias que se seguiram, Lucas e Júlia começaram a colocar o plano em ação. O dinheiro era curto, mas eles usaram tudo o que podiam economizar para alugar um pequeno espaço no centro da cidade. O local era simples, mas tinha potencial. Juntos, eles reformaram o espaço, pintando as paredes, restaurando os móveis antigos e transformando o ambiente em algo aconchegante, com a personalidade de ambos. Júlia cuidava dos detalhes, desde o menu até a decoração, enquanto Lucas se ocupava da parte administrativa. Ele usou suas habilidades de negócios para criar uma estrutura sólida, mesmo com os poucos recursos que tinham. Cada decisão era tomada em conjunto, e eles se dedicavam de corpo e alma ao projeto.
Marcos, o colega de trabalho de Júlia, ficou surpreso quando ela contou sobre o novo empreendimento. Você realmente vai abrir um café? E com o Lucas? Esse cara não estava falido? Júlia riu. Ele pode ter perdido a fortuna da família, mas isso não significa que ele não saiba como fazer as coisas darem certo. Bom, espero que vocês consigam. Vai ser um grande desafio, mas eu confio em você, disse Marcos sincero. Obrigada, Marcos, respondeu Júlia. Agora é a nossa vez de fazer isso acontecer. A cidade não sabia ainda, mas algo grande estava prestes a nascer daquele pequeno café. Um lugar que se tornaria símbolo não apenas de bons negócios, mas de superação e coragem. A inauguração do café de Lucas e Júlia foi discreta. Não havia anúncios grandiosos ou eventos cheios de celebridades. Apenas uma pequena placa na porta e a esperança de que, aos poucos, os clientes descobrissem aquele lugar acolhedor. As primeiras semanas foram difíceis, com poucos clientes entrando e o dinheiro se esgotando rapidamente. Cada noite, após fechar as portas, Lucas e Júlia sentavam-se em silêncio, avaliando os dias. Havia um medo crescente de que todo o esforço tivesse sido em vão. No entanto, com o passar do tempo, algo começou a mudar. Um cliente que entrou despretensiosamente para tomar um café postou uma foto nas redes sociais, elogiando o ambiente aconchegante e o atendimento amigável. A postagem se espalhou pela cidade, atraindo mais pessoas curiosas. Logo, o café se tornou um ponto de encontro para jovens adultos, profissionais e moradores do bairro que buscavam um lugar calmo, com boa comida e uma atmosfera acolhedora. Júlia cuidava da cozinha, criando receitas que refletiam sua paixão por sabores simples e autênticos. Ela preparava bolos caseiros e cafés especiais que rapidamente conquistaram os clientes. Lucas, por sua vez, ficava no caixa e cuidava da parte administrativa, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. O casal trabalhou lado a lado, de sol a sol, investindo cada gota de energia no sucesso do café. Um dia, enquanto o café estava lotado, Júlia se virou para Lucas, observando as mesas cheias e o barulho alegre das conversas. Você acreditaria se eu dissesse que tudo isso era possível? Perguntou ela, sorrindo com orgulho. Lucas a olhou admirado. Se você tivesse me perguntado meses atrás, eu diria que era um sonho. Mas agora eu sei que tudo é possível com você ao meu lado. Eles estavam no auge de seu esforço quando algo inesperado aconteceu. Um empresário local, Carlos Monteiro, conhecido por investir em pequenos negócios promissores, entrou no café acompanhado por sua assistente. Ele era um homem de negócios respeitado na cidade, alguém que Lucas e Júlia jamais pensaram que cruzaria as portas do estabelecimento. Carlos se sentou em uma mesa discreta, pedindo um café e um pedaço de bolo. Júlia, sem saber quem ele era, o atendeu com seu habitual sorriso acolhedor. Aqui está, espero que goste, disse ela ao entregar o pedido. Ele agradeceu educadamente e, depois de experimentar o bolo, chamou Lucas ao balcão. Quem administra este lugar? Perguntou Carlos. Eu e minha esposa, respondeu Lucas, surpreso pelo interesse do cliente. Carlos assentiu, observando o ambiente com olhos atentos de quem entendia de negócios. Vocês têm algo especial aqui. O ambiente é único, a comida é excelente. Já pensaram em expandir? Lucas ficou em silêncio por um momento, processando a pergunta. Expandir? Não exatamente. Estamos focados em manter o que temos funcionando. Carlos sorriu, claramente impressionado com a modéstia. Entendo, mas negócios como o de vocês têm potencial para ir muito além. Eu sou Carlos Monteiro e invisto em pequenas empresas com grandes ideias. Acredito que vocês possam crescer muito se estiverem abertos a parcerias. Júlia, que havia ouvido a conversa de longe, aproximou-se com curiosidade. Expandir? Como assim? Perguntou ela, tentando manter a calma, embora seu coração estivesse acelerado. Carlos a olhou com um sorriso amigável. Expandir significa levar a ideia de vocês para outros lugares. Abrir novas filiais, atingir mais clientes. O conceito que vocês têm aqui pode ser reproduzido e, com o investimento certo, pode se tornar uma marca importante na cidade. Lucas e Júlia se entreolharam.
sem acreditar no que estavam ouvindo. Eles mal haviam conseguido estabilizar o café e agora havia alguém propondo expansão? A ideia era atraente, mas assustadora ao mesmo tempo. Precisamos pensar sobre isso, disse Lucas, tentando ganhar tempo. É muita coisa para absorver de uma vez. Carlos assentiu compreensivo. Claro, não espero uma resposta agora, mas aqui está meu cartão. Se decidirem dar o próximo passo, me procurem. Estarei esperando. Ele se levantou, deixou o pagamento na mesa e saiu com sua assistente, deixando Lucas e Júlia parados, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Depois que o café fechou naquela noite, eles sentaram à mesa do fundo, onde costumavam discutir as finanças e as decisões do negócio. Júlia estava visivelmente animada, mas também cautelosa. Lucas, isso pode ser uma oportunidade incrível, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. E se for rápido demais? E se perdermos o controle do que construímos? Lucas concordou, sentindo o peso da decisão. Eu entendo. É um grande salto e há riscos, mas também é a chance de fazer algo ainda maior do que jamais imaginamos. O que me preocupa é se estaremos prontos para isso. Júlia apoiou o queixo nas mãos, pensativa. Nós começamos tudo isso do zero, só nós dois. Mas eu confio no nosso trabalho, confio em nós. Só precisamos pensar com cuidado. Nos dias seguintes, a proposta de Carlos Monteiro continuou ecoando na mente de Lucas e Júlia. Enquanto o café seguia com um fluxo constante de clientes, o casal sabia que, independentemente da decisão que tomassem, aquilo representava o início de uma nova fase. Finalmente, depois de muitas conversas e noites sem dormir, decidiram que estavam prontos para dar o próximo passo. Eles sabiam que a expansão seria um desafio enorme, mas também sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer obstáculo. No fim daquela semana, Lucas pegou o cartão de Carlos Monteiro e, com o coração acelerado, ligou para marcar uma reunião. O que começou como um sonho humilde em um pequeno café, agora estava prestes a se transformar em algo muito maior. E o casal sabia que a jornada que tinham iniciado estava longe de acabar. A decisão de expandir era apenas o começo de um novo capítulo em suas vidas. A reunião com Carlos Monteiro foi marcada para um escritório moderno no centro da cidade. Lucas e Júlia, embora empolgados com a possibilidade de expansão, não puderam evitar o nervosismo. A proposta era tentadora, mas sabiam que, ao dar esse passo, sua pequena empresa familiar poderia mudar drasticamente. Sentados na sala de espera, os dois trocavam olhares como se buscassem forças um no outro para o que estava por vir. Carlos os recebeu com um sorriso cordial e os conduziu até uma sala de reuniões elegante, com uma vista panorâmica da cidade. Enquanto as luzes da metrópole brilhavam lá fora, ele abriu os detalhes da proposta. Um investimento substancial que permitiria abrir 3 novas filiais do café em pontos estratégicos da cidade. Ele garantiu que o plano tinha tudo para transformar o negócio de Júlia e Lucas em uma rede bem-sucedida. Isso pode parecer grande demais, mas eu vejo potencial em vocês, disse Carlos, sua voz firme. Vocês têm algo autêntico e é disso que o mercado precisa. Lucas ouviu atentamente, observando Júlia de relance. Ele sabia que expandir poderia trazer não apenas sucesso financeiro, mas também uma carga de responsabilidades e decisões que poderiam mudar a essência do que haviam criado. Júlia, por sua vez, estava quieta, absorvendo cada palavra com cautela. Eu entendo o que você está propondo, Carlos, começou Lucas, escolhendo cuidadosamente suas palavras. E não temos dúvida de que essa é uma oportunidade incrível. Mas nós começamos isso com a ideia de manter algo que fosse nosso, algo autêntico, como você mesmo disse. Tenho medo de que, ao expandir tão rápido, possamos perder isso. Carlos assentiu, compreensivo. É uma preocupação válida. E é exatamente por isso que estou aqui para ajudar a garantir que essa autenticidade não se perca. Vocês continuariam no controle criativo, mantendo a alma do negócio. Eu forneço o suporte para que cresçam com segurança. Júlia finalmente falou, sua voz firme, mas com uma nota de hesitação. Carlos, nós entendemos a parte financeira, mas o que mais nos preocupa é perder a conexão com nossos clientes,
com as pessoas que vêm aqui porque se sentem em casa. Como garantir que, ao expandir, não perderemos isso? Carlos sorriu, como se já esperasse essa pergunta. Essa é a beleza da expansão controlada. Vocês serão os responsáveis por treinar cada nova equipe, definir o tom e o ambiente de cada filial. Claro, vai exigir muito trabalho, mas é possível manter essa essência que atrai as pessoas para o café. A resposta pareceu satisfatória, mas a tensão ainda pairava no ar. Lucas e Júlia trocaram olhares novamente. Ambos sabiam que a decisão que estavam prestes a tomar era monumental. Expandir significava mais do que abrir novas portas. Significava assumir um risco que poderia mudar tudo. Depois de mais algumas horas discutindo detalhes, a reunião chegou ao fim. Carlos, com sua habitual cortesia, deu-lhes tempo para pensar, garantindo que o acordo só seria finalizado quando ambos estivessem totalmente confortáveis. Com os papéis na mão e as ideias girando em suas mentes, Lucas e Júlia saíram do prédio e caminharam em silêncio pelas ruas movimentadas da cidade. Foi apenas quando chegaram a um parque tranquilo que Lucas finalmente quebrou o silêncio. "E então, o que você acha?" Júlia suspirou, olhando para as árvores iluminadas pelas luzes da rua. "Eu acho que essa pode ser a chance das nossas vidas, Lucas, mas eu também tenho medo de perder o que mais amamos nesse café. A simplicidade, a proximidade com as pessoas. Eu sei", disse Lucas, encostando-se ao banco do parque. "Também tenho esse medo, mas e se for possível manter tudo isso e crescer ao mesmo tempo? E se conseguirmos fazer isso do nosso jeito?" Júlia sorriu levemente, ainda olhando para o horizonte. "Talvez seja possível. Talvez devamos acreditar mais em nós mesmos." Eles passaram mais alguns dias refletindo sobre a decisão. Conversaram com amigos, buscaram conselhos de pessoas próximas e, claro, tiveram longas discussões entre si. A proposta de Carlos Monteiro era a maior oportunidade que já haviam recebido, mas eles sabiam que, junto com o crescimento, viriam novos desafios. Finalmente, depois de muitas noites mal dormidas e inúmeras conversas, Lucas e Júlia chegaram a uma conclusão. Eles iriam aceitar o investimento e expandir o café, mas com uma condição: a autenticidade do negócio seria preservada a qualquer custo. Nada de franquias genéricas ou filiais que parecessem uma cópia barata da original. Cada novo café carregaria a mesma essência e carinho que colocaram no primeiro. No dia da assinatura do contrato, Carlos Monteiro os recebeu com entusiasmo. "Vocês estão prontos para o próximo passo?" perguntou ele, enquanto oferecia as canetas para assinarem os documentos. Lucas olhou para Júlia, sentindo uma mistura de excitação e nervosismo. "Estamos prontos", respondeu ele antes de assinar o contrato. Com o acordo fechado, a vida de Lucas e Júlia mudou rapidamente. A expansão começou quase de imediato, e o casal se viu mais envolvido do que nunca na administração e operação dos novos cafés. Eles viajaram pela cidade, supervisionando reformas, contratando pessoal e garantindo que cada novo local mantivesse o espírito acolhedor do primeiro. No entanto, o crescimento veio com um preço. Com o aumento das responsabilidades, o tempo que passavam juntos diminuiu drasticamente. Lucas, sempre focado nos detalhes dos negócios, passou a dedicar mais tempo às reuniões e negociações, enquanto Júlia se ocupava com a criação de novas receitas e o treinamento das equipes. Ambos estavam exaustos, mas comprometidos em fazer tudo dar certo. "Estamos fazendo isso pelo nosso futuro", dizia Lucas a si mesmo sempre que sentia o peso da responsabilidade. Mas por mais que estivesse determinado a seguir em frente, algo começou a se perder no meio do caminho. Os dias simples, em que eles fechavam o café e se sentavam para conversar, estavam ficando para trás. A rotina agora era sobre números, estratégias e prazos. Certa noite, enquanto os dois finalmente se sentavam para jantar juntos, depois de semanas de agendas conflitantes, Júlia olhou para Lucas com uma expressão cansada, mas preocupada. "Você sente falta de como as coisas eram antes?" Lucas, que estava prestes a responder com um comentário otimista, parou. Ele sabia que aquela pergunta vinha do fundo do coração dela, e a verdade
era que ele também sentia falta. Sim, admitiu ele, sua voz mais suave do que de costume. Sinto falta de quando tudo era mais simples. Mas, ao mesmo tempo, sinto que estamos construindo algo grande, algo que pode mudar nossas vidas para sempre. Júlia sorriu, embora houvesse um toque de melancolia em seus olhos. Eu só espero que, no meio de tudo isso, não nos percamos. Lucas segurou a mão dela com firmeza. Eu prometo que não vamos. Vamos fazer isso do nosso jeito, sempre. Mas, mesmo com essa promessa, ambos sabiam que o caminho à frente seria cheio de desafios. Desafios que testariam não apenas o sucesso do negócio, mas também o relacionamento que haviam lutado tanto para construir. Com as novas filiais do café prosperando e o nome de Lucas e Júlia se consolidando no cenário empresarial local, parecia que eles finalmente haviam encontrado o equilíbrio. As 3 filiais estavam funcionando bem, cada uma com sua própria identidade, mas todas carregando a essência acolhedora e autêntica que haviam criado no primeiro café. O sucesso estava acontecendo, mas por trás das portas fechadas, o custo emocional estava se tornando mais evidente a cada dia. A rotina exaustiva de Lucas, lidando com investidores e mantendo o negócio de pé, e o foco incessante de Júlia em manter a qualidade dos produtos e o atendimento pessoal, haviam começado a criar uma distância entre eles. Noites que antes eram cheias de conversas sobre sonhos e planos futuros, agora eram marcadas por silêncios longos e exaustivos. Ambos estavam cansados e, embora não quisessem admitir, o peso da expansão estava afetando o relacionamento. Foi em meio a essa turbulência que uma oferta inesperada chegou. Uma das maiores redes de cafés internacionais, conhecida por adquirir empresas promissoras e transformá-las em grandes corporações, entrou em contato com Lucas. A proposta era impressionante. Comprar toda a rede de cafés que ele e Júlia haviam criado por uma quantia exorbitante. O valor oferecido era mais do que suficiente para garantir que eles jamais precisassem se preocupar com dinheiro novamente. Lucas, ao receber a proposta, ficou em choque. Ele sabia que era uma quantia tentadora, algo que poderia resolver todos os problemas financeiros e garantir uma vida confortável para ele e Júlia. Mas o que mais o surpreendeu foi que a oferta incluía uma condição. Lucas e Júlia teriam que deixar a gestão dos cafés. A empresa compradora transformaria os estabelecimentos em parte de sua rede padronizada, e o controle que eles tinham sobre a autenticidade e a essência dos cafés seria perdido. Naquela noite, Lucas não conseguia dormir. Ele sabia que precisava contar a Júlia sobre a oferta, mas temia a reação dela. A venda significaria o fim de tudo o que eles haviam lutado para construir, e ele não tinha certeza de como ela lidaria com isso. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, Lucas finalmente contou a Júlia. Júlia, preciso falar com você. Recebi uma oferta para vender todos os cafés, disse ele com uma voz hesitante. Ela estava preparando o café da manhã e parou, olhando para ele incrédula. Vender? Do que você está falando? Lucas respirou fundo. Uma grande empresa nos ofereceu uma quantia enorme para comprar a rede de cafés. Seria o suficiente para vivermos confortavelmente pelo resto da vida. Mas eles querem o controle total. Se vendermos, perderemos o controle da marca. Os cafés se tornarão parte da rede deles. Júlia ficou em silêncio por um momento, processando o que ele acabara de dizer. Então, você está dizendo que eles querem transformar o nosso café, o que nós criamos, em algo genérico? E nós só desapareceríamos? Lucas assentiu, sentindo o peso da conversa. Sim, é exatamente isso. O rosto de Júlia endureceu. Ela se levantou da mesa e começou a andar pela cozinha, claramente agitada. Lucas, isso não é só sobre dinheiro. Esse café foi o que nos salvou. Foi o que nos manteve juntos quando tudo desmoronou. Eu não consigo acreditar que você está considerando vender. Eu sei que parece uma traição ao que construímos, mas pense no que poderíamos fazer com esse dinheiro. Poderíamos finalmente ter uma vida tranquila. Não precisaríamos mais trabalhar 16 horas por dia. Poderíamos começar de novo, fazer o que quiséssemos.
Júlia parou cruzando os braços e olhando diretamente para ele. E o que é que nós queremos, Lucas? Porque eu não sei mais. Estamos tão ocupados tentando manter esse negócio que nem sei se ainda estamos na mesma página. As palavras de Júlia o atingiram com força. Ela estava certa. Eles haviam se perdido no processo de construir o sucesso e agora estavam em uma encruzilhada. A oferta de venda era tentadora, mas significava desistir de tudo o que havia feito deles quem eram. Lucas sabia que qualquer decisão seria definitiva. Eu não estou dizendo que temos que aceitar a oferta, Júlia, disse Lucas, tentando manter a calma. Mas acho que devemos pelo menos considerar. Precisamos pensar no que realmente queremos para o nosso futuro. Júlia respirou fundo, visivelmente abalada. Lucas, eu não estou disposta a vender nossa alma por um cheque gordo. Eu sei que estamos cansados, que tem sido difícil, mas esse café é mais do que um negócio. É a nossa história. Lucas, ainda dividido, assentiu lentamente. Você tem razão, mas precisamos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar para nós, sem nos destruirmos no processo. Eles passaram a noite conversando sobre a proposta, tentando pesar os prós e os contras. Júlia estava firme em sua posição de não vender, enquanto Lucas via o lado prático da oferta, especialmente depois de tudo o que haviam passado. O cansaço físico e emocional havia transformado o sonho que criaram em algo quase inatingível, mas a essência do que os unira ainda estava ali. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Um dos principais investidores da rede internacional retirou a oferta sem explicação. Quando Lucas tentou entrar em contato, descobriu que a retirada estava ligada à antiga empresa de sua família. Seu pai, Leonardo, havia interferido nos bastidores, pressionando para que o acordo fosse cancelado. Lucas ficou em choque ao descobrir que sua própria família, que o deserdara anos antes, estava agora tentando sabotar seu sucesso. A descoberta foi um golpe duro. Lucas, furioso, procurou Leonardo para confrontá-lo. Por que você fez isso? Por que está tentando me destruir agora depois de tudo o que aconteceu? Leonardo, sem expressar qualquer arrependimento, respondeu calmamente. Eu não estou tentando te destruir, filho. Estou te salvando. Você acha que pode fugir da sua herança, mas no fundo, você sempre precisará dela. Esse é o seu verdadeiro lugar, não ao lado de uma garçonete e de cafés de bairro. Se você vender, será apenas mais um fracasso. Lucas, com raiva e tristeza, saiu da casa da família sem olhar para trás. Ele sabia que aquela interferência era o último ato de controle de seus pais, mas também sabia que, ao se livrar disso, ele e Júlia poderiam finalmente seguir em frente. Ao voltar para casa, Lucas contou tudo a Júlia, que o abraçou com força. Não precisamos desse dinheiro, Lucas. Temos um ao outro, e isso é o suficiente. Vamos continuar a lutar pelo que é nosso. E assim, o casal decidiu seguir em frente, mantendo seus cafés, mas ajustando suas vidas para não se perderem no caminho. O sucesso não precisava ser medido apenas em números ou filiais. O que realmente importava era o amor que eles compartilhavam e a capacidade de preservar o que os havia unido desde o início. Após a interferência de Leonardo, Lucas e Júlia estavam mais determinados do que nunca a seguir em frente com seus cafés, mas em seus próprios termos. Eles recusaram a oferta de venda, rejeitaram a ideia de serem controlados por investidores externos e voltaram a focar no que mais importava para eles: a essência do negócio e a felicidade que ele proporcionava. O processo não foi fácil. Havia dias em que o cansaço ainda pesava e o desafio de manter 3 filiais continuava grande. No entanto, algo mudou entre eles. Depois de tantas discussões e decisões difíceis, Lucas e Júlia perceberam que o que realmente os fortalecia não era o sucesso financeiro, mas o fato de que, mesmo nas piores dificuldades, eles nunca se abandonaram. Decidiram juntos que não permitiriam que os negócios ou o passado interferissem naquilo que mais importava: o amor que construíram. Com isso em mente, fizeram alguns ajustes nas operações dos cafés. Lucas contratou mais gerentes de confiança para que pudessem delegar responsabilidades e se concentrar em momentos juntos.
Júlia, que havia passado horas incontáveis na cozinha, treinou uma equipe para manter seus padrões, permitindo que ela tivesse mais tempo livre. O equilíbrio que tanto procuravam, finalmente, começava a se formar. Certa tarde, enquanto estavam na primeira filial, o lugar onde tudo havia começado, o café estava cheio de clientes, conversas e risadas. Lucas e Júlia se sentaram no canto do salão, observando o movimento. O ar cheirava a café fresco e bolo caseiro, e havia uma energia positiva em todo o ambiente. "Você consegue acreditar em tudo o que passamos para chegar até aqui?" perguntou Júlia, segurando a mão de Lucas por cima da mesa. Lucas sorriu, lembrando-se de todas as dificuldades, das noites em claro, dos conflitos com a família e da proposta tentadora de venda. Se alguém tivesse me dito anos atrás que eu trocaria toda a fortuna da minha família por isso, eu teria rido na cara dessa pessoa. "Mas não é engraçado?" comentou Júlia, sorrindo também. "No final, o que mais nos fez felizes não foi o dinheiro, nem o sucesso rápido. Foi lutar juntos, dia após dia." Lucas concordou, apertando a mão dela. "Você está certa e eu faria tudo de novo se fosse com você." Nesse momento, as portas do café se abriram e, para surpresa deles, Leonardo e Beatriz, os pais de Lucas, entraram. Júlia e Lucas ficaram em silêncio, observando o casal mais velho caminhar hesitantes até o balcão. Eles não haviam visto os pais de Lucas desde o confronto sobre a proposta de venda, e a presença deles ali era, no mínimo, inesperada. Leonardo, com a expressão mais séria do que de costume, aproximou-se de Lucas e Júlia. "Posso me sentar?" perguntou ele com um tom de voz que parecia mais humilde do que Lucas lembrava. Lucas, hesitante, acenou positivamente. "Claro", respondeu ele, sem saber o que esperar. Beatriz se sentou ao lado do marido, olhando para Júlia com uma expressão que não era mais de desprezo, mas de reconhecimento. "Nós estivemos errados", começou ela, a voz embargada. "Quando dissemos que você não era boa o suficiente, estávamos cegos. Você provou, Júlia, que é mais forte e mais capaz do que qualquer pessoa que conhecemos." Leonardo, com a postura um pouco rígida, completou. "Lucas, eu interferi porque eu tinha medo. Medo de que você jogasse sua vida fora. Mas ao ver o que você e Júlia construíram juntos, percebo que estava errado. Você não precisou do nosso dinheiro. Você conseguiu sozinho. E isso me fez entender o que é realmente importante." O silêncio que se seguiu foi denso. Lucas, ainda processando as palavras do pai, não sabia como responder. Ele havia esperado por anos por esse momento, por essa aceitação, mas agora que finalmente havia chegado, as emoções eram mais complicadas do que ele imaginava. Júlia, no entanto, quebrou o silêncio. "Não se trata de provar quem estava certo ou errado. Nós só queríamos a chance de sermos felizes juntos." Leonardo assentiu, olhando para o chão. "Eu sei disso agora, e viemos aqui para pedir perdão a ambos." Lucas, ainda surpreso, trocou um olhar com Júlia. Ele sabia que esse pedido de desculpas era algo importante, algo que ele sempre quis, mas que também viria com cicatrizes. "Eu perdoo vocês", disse Lucas, com a voz baixa, mas firme. "Mas preciso que entendam que nunca foi sobre o dinheiro. Foi sobre me sentir livre para escolher o meu caminho." Beatriz, visivelmente emocionada, enxugou os olhos. "Nós entendemos, filho, e queremos fazer parte da sua vida se você nos permitir." Júlia sorriu gentilmente para Lucas, que assentiu lentamente. "Tudo o que queríamos era isso", respondeu ele, com uma leveza que não sentia há anos. Aquela tarde marcou o início de uma nova fase para todos eles. O relacionamento entre Lucas e seus pais foi reconstruído, não em cima de expectativas ou heranças, mas em cima do respeito mútuo e do reconhecimento de que Lucas havia encontrado seu caminho ao lado da mulher que amava. Nos meses que se seguiram, o sucesso dos cafés continuou, mas o verdadeiro triunfo estava na felicidade que Lucas e Júlia encontraram em viver suas vidas juntos, com simplicidade e amor. Eles haviam superado todos os obstáculos que a vida colocou em seu caminho, e no fim, entenderam que o que realmente importava não era a quantidade de dinheiro no banco ou o número de filiais que possuíam,
mas sim o fato de que, juntos, eram capazes de conquistar qualquer coisa. E assim, com o perdão aceito, a família reunida e o amor mais forte do que nunca, Lucas e Júlia seguiram em frente, sabendo que haviam construído não apenas um negócio de sucesso, mas uma vida que valia a pena ser vivida.